tudo bem com você? Estamos no ar com mais um programa Papo Aberto aqui, direto dos estúdios do canal 47, levando para você novidades, deixando você sempre com um conhecimento mais amplo. É o nosso objetivo aqui. Lembrando que o programa, ele além de ser transmitido pela plataforma do canal 47 do YouTube, também é transmitido pela Rádio Conceição FM 105,9. Portanto, se você está aí agora comigo assistindo, dá um joinha ali, assine, né? Compartilhe, se inscreva para sempre estar junto com a gente aqui. Toda segunda-feira, às 20 horas, programa Papo Aberto. E hoje não vai ser diferente. Você sabe lidar com o seu cérebro? Você sabe qual é o papel dele no nosso corpo, na nossa vida? É muito importante nós termos esse conhecimento, termos esse domínio. Mas para isso eu trouxe duas pessoas feras, um casal incrível aqui de Balneário Camboriú. Digamos que são segmentos diferentes, mas cada um no seu segmento de forma como celebridade. Eu falo isso porque eu conheço o trabalho, admiro e estou aqui com o Dr. Arnone Ulisses Caldarte, médico especialista em otorrino, com pós-graduação na Santa Casa de Porto Alegre. Especialista em perícia médica e medicina legal, com pós pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro. Médico do trabalho, com pós pela Universidade Federal de Santa Catarina. E mais, professor, já atuou como professor de medicina na FURB, em Blumenau. Tem mestrado em clínica cirúrgica e ainda pós-graduada em neurociência e comportamento pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Autor que este ano lançou o livro que já é considerado best-seller, Ative a Sua Mente. Já vamos conversar com ele. E sua querida esposa, Marilice Caldarte. Ela é cantora, ela é compositora, ela dá um show com um repertório fantástico, simplesmente apaixonante. Já assisti as apresentações dela, inclusive ela tem um canal no YouTube e tenho certeza que você vai ficar também fã. Boa noite para vocês, tudo bem? Eu menti não, né? Só falei a verdade, né? Boa noite, Dari. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. E você é muito generosa. Eu fiquei bem feliz que aceitaram o convite. Vamos fazer um brinde com o senhor Mate. Esse mate maravilhoso aqui, é nosso encontro, essa nossa entrevista, que é este produto incrível que é o senhor Mate, que você encontra no Beer House, aqui em Itajaí. Limão, pêssego natural, geladinho, tudo de bom. Eu, particularmente, amo. Tá matando a minha sede. E vocês gostaram? Muito bom. Muito bom. Realmente uma delícia. Recomendo. É isso Recomendo. aí. Senhor Mate. Senhor Mate. Esse aqui é de limão, uma delícia. É, né? Um beijo para você, Joel, que nos cedeu, né? Trouxe-se para a gente, para ter esse requinte na nossa entrevista. Obrigada, tá, Joel? Um beijo para você. Então, eu falei na abertura, porque o seu trabalho já me chama a atenção há muito tempo. Lhe acompanho e tenho admirado muito essa sua assim vontade de expor para o público esse seu conhecimento, esse seu estudo. Até então eu desconhecia, não tinha me aprofundado, né? Sim. Mal sabia que era médico, não sabia nada disso. Com o tempo, né, nas redes sociais, fui vendo do seu conhecimento, fui me aprofundando até que um belo dia eu vi
que esse seu livro rapidamente se tornou um best-seller. Esse aqui, né? Ative a sua mente. É o segundo livro. Né? Segundo livro. Vamos falar Vamos. Então, vamos supor assim, o cérebro é o que comanda mesmo o nosso comportamento? Pois é, né? Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, pela oportunidade. Fico muito contente com o convite, com a minha esposa aqui do lado, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente dá uma entrevista em dupla. Em dupla. Eu não falei, são duas celebridades. Então, viu? Para nós, assim, a gente se sentiu assim muito importante, né, com esse convite. Ai, que bom, digamos fico que bem fortalece a relação. Tá certo. Então, muito obrigado. As ordens. E aqui, assim, ó, eu estou aqui acompanhando ela, posso dizer que ela inspira, né, com a sua música, a gente trabalhar um pouco melhor aquilo que a gente gosta, né? E eu já sou médico há vários anos, né, muitos anos, né? E eu, assim, dentro desse livro especificamente, você perguntou assim, será que o cérebro comanda a gente, né? Então, a minha resposta é o seguinte, não é a minha resposta, é a resposta da ciência, né? Nós somos o nosso cérebro, né? Tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente planeja e como a gente age no nosso dia a dia está primeiro dentro da nossa mente. Inclusive, tem um trabalho científico que mostra o seguinte, por exemplo, eu agora resolvi pegar esse livro aqui e trazer junto comigo. Eu cometi uma ação. Sim. Uma ação de pegar esse livro e trazer. Essa ação que eu mostrei aqui agora, ela aconteceu antes dentro da minha cabeça. Sim. Tudo aquilo que a gente faz, primeiro acontece na nossa mente, Sim. no nosso cérebro. E depois ela acontece na realidade. Sim. Então, nós somos efetivamente aquilo que o cérebro faz, aquilo que, vamos dizer assim, o cérebro, que é a matéria física, vamos para fazer uma comparação, ele é o hardware, né? Ele é o, sim. Né? E a mente é o software, né? Então, tudo que a gente pensa e tudo que a gente faz, primeiro acontece aqui, e depois acontece aqui. Então, nós somos isso, nós somos o que o cérebro comanda. De repente, ele comanda algumas coisas um pouquinho antes, né? Por exemplo, o coração, né? Coração, quando a gente experimenta uma situação que nos comove, por exemplo, ou nos dá um medo, o que acontece com o coração? Acelera. Acelera, né? Então, assim, isso é comandado pelo cérebro, né? Tanto é que antigamente, não faz muito tempo que as pessoas, que os cientistas se deram conta de que o cérebro era o comandante. Antes eles achavam que era o coração. E agora teve um trabalho muito recente que achou 40 mil neurônios, células cerebrais, no coração. Então, existe ainda um mistério sobre isso. Existe. Mas que o primeiro órgão que aparece na gestação, na primeira semana da gestação, é o coração. O coração. Na segunda semana é o cérebro. Mas a gente sabe que o cérebro é que comanda. É que comanda, né? Então, de formação otorrino, começou há quantos anos lá atrás? Eu me formei no final da década de 70. E se formou onde? Eu me formei em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, e depois eu terminei a especialidade em Porto Alegre, onde eu conheci a minha companheira. Uma gauchinha linda, com uma voz incrível. Quando eu conheci ela, né? Porque Sim. eu sou natural aqui do oeste de Santa Catarina, hoje uma cidade, né? Que na época era um distrito de Joaçaba, mas hoje é cidade de Luzerna. Que legal, o nosso oeste é riquíssimo, maravilhoso, lugar lindo, fantásticos. Naquela época a ligação do oeste era mais com o Rio Grande do Sul do que com Florianópolis aqui. Né? Verdade, sempre havia dúvidas, assim, será que essa cidade é do Rio Grande ou é de Santa Catarina? Então, quando eu fui fazer a faculdade, foi em Santa Maria. Sim. E aí depois me transferi a Porto Alegre. Sim. Depois fui para o Exército. Nossa! Ainda teve tempo para isso? Fui para o Exército como oficial do Exército. E depois, então, a gente resolveu
se mudar para cá, né? Meu Deus do céu! Quando você conheceu ele, ele era do exército? Não, ixi, essa história é grande. Não, nós nos conhecemos e casamos em Porto Alegre. Né? E daí ele tinha se formado, quando a gente casou, ele estava se formando. E daí a gente veio. Mas se conheceram lá no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Sim, em Porto Alegre. Você já cursava a faculdade? Não. Eu estava tentando. Estava fazendo medicina, eu estava tentando entrar na medicina, mas a medicina não me quis, a enfermagem que me abraçou, né? Então, eu sou enfermeira formada. Que legal! E a gente foi morar, daí passamos para Brusque, né? Para Brusque primeiro? Não, desculpe. Cruz Alta. Foi quando ele foi trabalhar no Exército. Você perguntou do Exército. Sério? Tivemos uns momentos muito bons nessa época. Era só nós dois. Não que Cruz Alta era uma cidade considerada de fronteira, né? E lá tinha um quartel-general, tinha um hospital militar e tinha dois batalhões grandes, um de artilharia e outro de infantaria. Sim. Então, tinha muitos médicos, né? Que trabalhavam no Hospital do Exército. Sim. Aí eu fui um dos que fui para o Hospital do Exército. Que legal. Vocês já estavam casados? Sim. Sim, recém-casadinhos, né? Que legal. Né? Que bacana. Então, você, enfermeira, e quando você descobriu o dom para a música? Então, bom, isso aí, sim, já desde mocinha, desde criança, praticamente. Eu era aquela criança que sentava no muro da casa da avó e cantava Recuerdos de Pacaraí, em espanhol, para os vizinhos, amigos da minha vovó. Então, eu sempre tive comigo a arte, sabe? Eu tinha um sonho. Eu queria arte na minha vida, ou cantora ou bailarina. Aquilo me encantava, sempre me encantou. Mas ficou comigo. Depois eu fiquei adolescente, daí a gente começa a estudar, começa a namorar. Isso ficou sempre paradinho lá dentro, não foi desenvolvido. Essa é só... Posso contar? Claro! Então tá. Na verdade, aconteceu assim. Estava realmente parado dentro do meu coração essa ideia da arte em mim, né? De colocar para fora. Já na época que nós fomos morar em Brusque, eu tive a oportunidade de assistir um diretor, tinha um musical lá, o Rodrigo Vecchi, e a gente estava assistindo uma peça musical dele no Teatro de Brusque. Lá tem um teatro legal. E eu sentada lá olhando aquele teatro, aquela peça maravilhosa, pensei comigo ali, o meu lugar não é aqui. Dari, assim, tu olha aquele, o teu lugar não é aqui, o meu lugar é lá naquele palco. No palco. Então, na segunda apresentação da mesma peça, eu já estava junto com o grupo musical. Jura? E daí voltou tudo. Fiquei 5 anos com eles, 5 anos, trabalhando com eles. Nós fazíamos praticamente 3 peças por ano. Nos apresentaram em Blumenau, Itajaí. Aqui ainda não tinha um teatro bom. Teatro daí? Musical. Mas você já estava pronta? Ou você teve que estudar? Você estudou? Não, eu acho que eu estava pronta, por isso que eu te digo. Eu sempre fui uma bailarina caseira, uma cantorinha caseira, tipo caseira, né? Já trouxe no DNA tudo. Então, eu lembro que quando eu era menina, a minha mãe trabalhava com moda, então ela tinha umas roupas lindas e eu botava aquelas roupas de salto, sapatinho de salto pequenininha, ficava fazendo na frente do espelho as coisas assim. E olha só, normalmente os cantores têm aquela história, a minha família já é de músicos, né? Tem muito disso, e eu não, por isso que eu digo que estava dentro de mim, porque eu não tinha nem... Minha mãe era modista, meu pai trabalhava na aviação férrea, não tinha ninguém para me ouvir. Você revolucionou, então. Nossa! Até, inclusive, o meu sonho era fazer balé, ser bailarina, porém, a cidade que eu morava não tinha... uma escola de balé, só tinha na cidade vizinha. E nem meu pai, nem minha mãe poderiam me levar, como hoje em dia os pais levam e buscam as crianças, né? Então, aquilo ficou... O que a minha mãe conseguiu fazer por mim, para mim, foi me botar para tocar piano. Aprendi 2 anos de piano. Conseguiu ainda? 2 anos de piano, mas ficou lá até os 10 anos. Não continuou? Nunca mais. Mas dá tempo ainda. Pois Imagina, que delícia tocar piano. Daí, assim, depois que a gente morava, então, em Brusque, mudamos para Balneário.
E Balneário, eu tinha que ir a Brusque fazer os ensaios, que a gente trabalhava muito, e sempre à noite. Daí ficou meio complicado, eu ficava muito exposta, acabei saindo do grupo. Tentei nessa região aqui, Vale do Itajaí, o Balneário, alguma coisa naquele modelo não teve. Daí eu fiquei... De novo, voltei para cuidar da família, trabalhar. Até que aconteceu essa virada na nossa vida. Foi daí em diante que eu sou cantora. Mas isso a gente vai decorrer daqui a pouquinho. Já vamos conversar sobre isso. Voltando com o seu marido aqui, vamos falar sobre cérebro. Gente, eu acho um tema muito interessante. E ativar a sua mente é algo espetacular. Porque a gente não pode viver no piloto automático. Nós temos que programar nossas atitudes, nós temos que ter conexão. Pensamento, atitude, cérebro, é isso? Como que funciona? Pois é. Você falou aí, a gente não pode viver o nosso piloto automático. Não pode. Só que é o seguinte, ó, você sabia que 80% das nossas ações são automáticas? São. Então, isso é o que eu trato nesse livro, né? Como que você pode ter uma atitude comportamental melhor para que você tenha mais resultado, né? No teu dia a dia, com a tua família, com os teus amigos, no teu trabalho, né? Como você pode ter um controle maior, um gerenciamento maior dos comportamentos, né? Através dos estudos de neurociência comportamental. Esse livro aqui, Ative Sua Mente, ele é fundamentado nos trabalhos, em alguns trabalhos das últimas 2 décadas, né, de estudo da mente, né, das últimas 2 décadas. Por que eu estou dizendo? Porque nas últimas 2 décadas, vamos dizer assim, do ano 2000 para cá, houve muita mudança no entendimento de como o cérebro funciona, né? Porque antigamente, por exemplo, através de psicólogos, psiquiatras, terapeutas comportamentais, enfim, e aí eu cito Sigmund Freud, que foi uma pessoa que fundou a psicanálise e tal, mas tudo era baseado em observação, né? Era baseado mais em empirismo. E depois de 2000 para cá, surgiu novos equipamentos, novas formas de você analisar o cérebro, que tornou mais objetivo. E eu até trouxe essa figura que eu queria mostrar aqui para vocês. Vamos ver se já está lá na tela a figura. Está lá na tela. Sim. Então, ó, vocês vejam ali, ó, muito bom. Ali são 2 figuras, né? 2 fotos, na verdade, né? Um é um urso de pelúcia, uma fotografia nítida, né? E o outro também, assim, é um urso também de pelúcia, um pouco fosca, né? Certo? Sabe o que é isso aí? Isso aí é o seguinte, é um experimento muito recente, agora do ano de 2023, né? Que foi publicado numa revista de grande importância. E ele foi feito assim, eles pegaram uma pessoa e disseram assim, olha esse urso aqui, mostraram um urso de verdade para eles. Para ver o registro no cérebro. Grava esse urso, o tamanho dele, a cor, enfim. Grava essa figura desse urso na tua mente. E aí gravou e pediu, e foi mandar ele para casa. Sem ele saber, esse paciente saber, no outro dia pediram para ele voltar e disseram assim para ele, escuta, você se lembra daquele urso que a gente mostrou para você? Não, me lembro. Vamos fazer o seguinte, você entra naquela máquina ali, que era uma máquina parecida não, é uma máquina de ressonância magnética cerebral, mas um pouco mais avançada dessas máquinas que a gente utiliza hoje, e assim, pensa naquele urso. Vamos fazer o teste. E a máquina fez um scanner do cérebro dele. Do pensamento dele. Do pensamento. Da imagem. E aí apareceu essa segunda... Esse aqui que ele viu. Então, já está sendo constatado realmente o que o pensamento... as máquinas já estão lendo os pensamentos. Então, hoje, o estudo da mente ele é muito mais objetivo, né? Ele é muito mais objetivo. E aí, quando você tem uma objetividade maior, né?
O livro que eu publiquei aqui, ele foi lançado em fevereiro de 2023. Esse trabalho que eu mostrei aqui é de março de 2023. Porque esse aqui apareceu o pensamento colorido. Colorido, né? Mas isso já vem sendo estudado há cerca de 5, 6 anos atrás. Essas máquinas já vêm captando imagens. Inclusive, agora, até teve um trabalho também bem recente nos Estados Unidos, em Austin, que é a capital do Texas, nos Estados Unidos, onde eles fizeram uma ressonância magnética, um aparelho, que ele capta o pensamento da pessoa, e transforma esse pensamento em palavras. E eles estão usando isso, sabe para quê? Em pessoas que têm, por exemplo, acidente vascular cerebral, um derrame cerebral, que ficam com afasia, que é a dificuldade de falar. Que as pessoas não... Isso é comum, né? Acho que todo mundo já viu pessoas que tiveram acidente vascular cerebral e não conseguem falar. Então, essa máquina... Mas eles conseguem pensar. Eles não conseguem falar. Aproveita o pensamento, então é uma forma de a máquina pega o pensamento, transforma em palavras e o terapeuta ajuda ele a falar aquilo que ele está pensando. Então, a recuperação é muito mais rápida. Sim, com certeza. Então, isso é chamado hoje, né, da nova biologia, o estudo da mente e dos pensamentos e do conhecimento do tráfego dos pensamentos e das situações que a gente vive no nosso dia a dia de uma forma mais objetiva. É uma nova biologia mais objetiva. E com o auxílio da tecnologia. Com o auxílio da tecnologia, né? Então, isso é uma história que eu contei. Mas tem muitas histórias. Inclusive, tem 2 prêmios Nobel nessa área, a partir de do ano 2000, que a gente pode conversar um pouquinho sobre eles. Olha, que ótimo. Eu vi que houve essa dedicação sua, né? Através dos anos todos ali lidando como otorrino, lidando com a medicina, houve essa direção, esse redirecionamento juntou para que eu explorar e se dedicar à neurociência comportamental. Essa é uma questão que você levantou, é uma questão que às vezes nas entrevistas que eu dou, ou mesmo nas palestras que eu dou, as pessoas perguntam, né? Mas escuta, por que um otorrinolaringologista foi estudar neurociência? Isso é uma pergunta. Sim. Aí eu respondo o seguinte, olha, hoje, atualmente, já se sabe que 80% das doenças, veja só, é um número extremamente expressivo, são de origem emocional. Sim. E eu não estou falando de otorrino, estou falando 80% das doenças. Isso já é aceito pela medicina. Então, todos de origem emocional. E como é que a gente sente emoções? Através dos olhos, através dos ouvidos, através da gustação, da olfação e da pele. Então, ali que a gente se relaciona com o mundo. Então, se 80%, e as doenças não são só de otorrino, são do fígado, são do estômago, são do intestino, são dos pulmões, são do coração. Então, todas essas doenças, a origem delas, 80% está na emoção. Então, todo médico, qualquer especialidade, não é só otorrino, qualquer especialidade, hoje ele precisa conhecer como é que as emoções trafegam dentro do cérebro, para que ele consiga dar um tratamento melhor. Então, eu ainda digo que eu levo uma vantagem, porque eu trato do ouvido, dos 5 órgãos sentidos, eu todo dia tenho no meu consultório ouvido, nariz e gustação. Então, das 5 eu trato pelo menos 3 todos os dias. Sim. Né? Mas a gente sabe que todas as especialidades precisam conhecer como é que... Se você conhecer como é que a emoção surge, como é que você trabalha, como é que você pode gerenciar melhor ela, você certamente vai ter resultado melhor no teu tratamento e naquilo que você faz. Porque o médico nada mais é do que um conselheiro, né? A pessoa tem que entender um pouquinho e o médico tem que explicar um pouquinho. Mas o cérebro consegue controlar essas emoções?
Tá bom. Então agora vamos... Quer que eu explique? Vamos rasgar o verbo agora. Isso. Vamos ativar a mente. Vamos ativar a mente. Essa história é mais comprida que a... Mas daqui a pouco a gente relaxa com a Marilice, que ela vai cantar pra gente. Exatamente. Mas aqui, assim, ó, isso é um dos primeiros fundamentos desse livro, Sim. né? Se o cérebro realmente consegue controlar. Então, eu vou te contar uma história para os nossos espectadores conhecer essa história. Ela é o seguinte, teve um economista, olha só, não é médico, um economista chamado Daniel Kahneman, certo? Esse economista, ele estudava o comportamento das pessoas que trabalhavam em bolsa de valores. Veja bem. Que é uma loucura. Não, bolsa de valores mexe com o bolso. Lógico, imagina. Então, nada mais, aquilo provoca muitas emoções. Né? Então, lá, antes do ano 2000, mais ou menos, se acreditava que os seres humanos eram racionais. Verdade. Racionais. E que os animais eram os emocionais. Irracionais. Os seres humanos racionais, os animais irracionais. Bom, aí veio esse cientista, esse economista, e começou a estudar esse pessoal da Bolsa de Valores, e ele viu que, dependendo do que acontecia na Bolsa de Valores, se era uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim, se estava estável, eles agiam mais emocionalmente do que racionalmente. E aí ele convidou alguns psicólogos para trabalhar com ele, para estudar esse comportamento, e ele descobriu o seguinte, que ele descobriu que os seres humanos, aí é todo o trabalho dele, toda a tese dele, que os seres humanos não eram racionais, que eles eram emocionais. Emocionais, que os seres humanos reagiam conforme as emoções. E aí eles mapearam as emoções, tem muitas emoções, mas 4 emoções eles descobriram que existia no mundo inteiro. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer grupo, tinha 4 emoções que não faltava. Que era a raiva, que era o medo, que era a tristeza e que era a alegria. E que a maioria das pessoas reagiam às situações dependendo o que aquela situação provocava nela. E mais, eles descobriram mais ainda. Que é o seguinte, quando, por exemplo, você é submetido a uma situação que te causa medo, por exemplo, você não tem condições de controlar, digamos assim, não, eu não vou sentir medo. Não, o medo, ele dividiu, veja só, para efeitos de compreensão, ele dividiu o cérebro em 2 sistemas. Um cérebro com 2 sistemas. Ele chamou essa parte posterior aqui de sistema 1 e essa parte anterior de sistema 2. Eu, para facilitar no livro, eu coloco cérebro posterior e cérebro anterior. Então, esse cérebro posterior aqui, ele é automático, extremamente automático. Ele só reage automaticamente, né? E ele tem aproximadamente 10 milhões de anos de evolução. Então, quando começaram a surgir os humanoides, vamos colocar, começou pelo cérebro posterior. E aí ele controla o batimento cardíaco, controla a respiração, controla a temperatura e as emoções. Estão ali, no cérebro posterior. Então, por quê? Porque quando as pessoas, lá, milhões de anos atrás, isso salvou, por causa disso é que a gente sobrevive como espécie até hoje. Porque se tinha um animal maior, as pessoas tinham que correr, né? Porque se não corresse, podia ser comido. Ou tinham que enfrentar para não morrer. Então, o correr é o medo, né? Ou enfrentar a raiva, né? Então, começou a se desenvolver. E isso permaneceu sendo controlado pelo cérebro posterior. E quando, aí eu vou falar, isso há milhões de anos atrás, mais ou menos há 200 mil anos atrás, agora não é mais milhões, 1000 anos atrás, as pessoas, entre aspas, começaram a se reunir do lado da fogueira, em roda da fogueira, e pensaram assim, como é que nós vamos derrotar aquele animal que está nos ameaçando? E começaram a agir em grupo. E aí eles começaram a desenvolver o cérebro anterior, que cientificamente é conhecido
córtex pré-frontal, que é o quê? É a reação mais estratégica, mais inteligente, frente a uma situação. Agora tem um detalhe. Quando uma emoção, vamos supor aqui, entra por aqui por trás, que ela imediatamente entra, por exemplo, o medo, entra por aqui. Sabe quanto tempo leva para ela passar daqui para frente, daqui de trás, para frente, para que a pessoa tenha uma reação mais inteligente frente àquela emoção? Quanto? 6 segundos. 6 segundos é muito tempo, é muito tempo. Eu sempre digo, pode representar a diferença entre uma vida e uma morte. É lógico. 6 segundos. Por isso que às vezes a gente vê ou nós mesmos, né, ou vê uma pessoa, diz assim, mas como é que aquela pessoa pôde fazer aquilo ali? Ela podia ter feito isso, ela podia ter feito aquilo, eu podia ter feito diferente. Mas aí o raciocínio já foi mais lento, você já teve tempo de pensar, analisar. O cérebro anterior é mais lento. Então não esperou. Sim. Não houve esse treinamento. Então, para os seres humanos terem uma reação mais estratégica, mais inteligente, frente a um contratempo, ou frente mesmo a uma alegria, uma coisa assim, ele tem que, esse cérebro, a reação inteligente é mais lenta. Então, você precisa treinar isso. No momento que você treinar isso, você começa a mudar o jogo. Entendi. Mas só para completar, esse trabalho foi feito em 2002 e esse economista ele ganhou o prêmio Nobel com essa descoberta. Né? Que legal, que legal, parabéns para ele, né? Uma nova etapa. Sim, trouxe esses estudos para a gente e realmente é verdade, né? Porque aquilo que o senhor estava falando até então, em relação à parte traseira, né? A posterior do nosso cérebro, é a parte onde ficam os nervinhos, né, que são bem fininhos, que nem tamanho de fios de cabelo, que comandam os batimentos cardíacos, funcionamento de rim, de fígado e tudo mais. E as emoções. Então, e as emoções. Só para você entender, eu explicando. Mas é que assim, ó, então, isso aqui eu já tinha esse conhecimento, então, mas ela é essa parte a mais emocional. A mais rápida. A mais rápida. Porém, para chegar aqui na frente, leva 6 segundos, que é a hora que você vai agir no ímpeto, ter uma atitude e tudo mais. Tudo certo. São 6 segundos que podem demorar e comprometer muita coisa. A gente sabe disso. O que o senhor falou está certíssimo. 6 segundos é realmente muito tempo. Agora, quando eu estou com um problema, eu quero resolver esse problema, eu preciso pensar numa forma e buscar a solução desse problema. Aí eu tenho que primeiro sair da zona do medo. Da emoção para botar o cérebro para funcionar e agir. O cérebro estratégico, inteligente. Que eles funcionam quase que independentemente um do outro. Só que quanto mais você... A palavra que se usa é treinamento. Quanto mais você treinar, né? Quanto mais você... E depois tem outras descobertas que a gente pode falar mais tarde. Quanto mais você imaginar uma situação... Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, sim, né? A gente sabe que no trabalho, às vezes tem uma pessoa lá que diz, não, aquela pessoa me provoca o tempo inteiro, né? Chega lá, meu colega de trabalho, mas ele me provoca e eu estou sempre... se confrontando de bico. Se você que pensar assim, olha, você sabe que tu vai chegar amanhã no trabalho e alguém aquela pessoa vai ter, te provocar. Vai. Na tua... sim, já traz o medo junto. Na tua coisa. Já traz a emoção ruim junto. Se você, em casa, antes de ir para o trabalho, você começar a treinar como que você pode enfrentar essa situação, você vai mudar esse comportamento e você, de repente, pode ficar até amigo da pessoa. Porque conforme você lida com... Porque na hora, se você não tem essa condição de... É verdade. Eu não posso dizer para ti assim, respera 6 segundos que eu devo responder daqui a... Não, é imediato. Então, agora, exatamente, se eu treinar, eu já vou começar a crescer as ligações, os neurônios.
entre o cérebro anterior e o posterior, e vai ficar mais fácil de eu tomar uma atitude mais estratégica. E essas estratégias estão no seu livro? Sim, esse é um dos fundamentos do meu livro. É isso aí, mostra explica, interpreta, né, esse trabalho do Daniel Kahneman em palavras simples para que todo mundo entenda, e também eu falo de alguns treinamentos que é possível fazer para que você treine melhor essa interação, né, entre emoção e estratégia. Né? Porque realmente a emoção estraga muito na vida da gente. Normalmente, se não você sabendo lidar com ela. Normalmente, se você toma uma decisão emocional muito impulsiva, normalmente não é a melhor decisão. Normalmente verdade. Não é a melhor decisão. Né? Então, isso é importante no teu cotidiano, no teu dia a dia, né? Sim. Para você ter digamos, uma atitude comportamental melhor. Esperou vender tantos livros assim? São 20 mil livros já vendidos. Assim, uma trajetória rápida, considerado, estudado, criticado pela Buzz. Pela Buzz. Editora Buzz, que deu esse up para ele se tornar best-seller. Partir para Publish News. No ranking da Publish News, segundo lugar. E também na Veja. E isso disparou as vendas na Amazon. E na Amazon é onde sempre está nos primeiros locais. Olha só. E continua, continua com uma performance muito boa. Hoje, inclusive, ele está na Bienal do Rio de Janeiro. Ah, que legal. Ele está lá na Bienal. Sim. Está bombando lá essa Bienal. Tem bastante gente lá. Eu vou dar uma relaxadinha agora. Falamos muito sério. Mas foi ótima a sua explicação, maravilhosa. Eu gosto assim da coisa assim um pouco na prática, para que as pessoas parem para pensar mesmo. O que eu estou fazendo com o meu cérebro? Estou usando ele, né? O que eu estou escolhendo para a minha vida? Porque a gente é autora dela, né? É a gente que escreve, né? Na verdade, o propósito do livro é fazer com que você utilize melhor o teu cérebro, né? Esse é um propósito. Sim. Inclusive, a preocupação do Arnone é que fosse acessível para todos. Sim. Não só para, tipo, estudante ou estudiosos da neurociência, mas sim para o pessoal. Sim. Ele não chega... Ele é um livro de desenvolvimento pessoal. Que se provocar autoajuda, melhor ainda. Ótimo. De certa forma, ele entra nessa linha, né? Mas Sim. é para ajudar as pessoas a serem mais espertas, vamos dizer assim, não é? Eu queria agora ouvir você cantando a música especial da Elis Regina primeiro. Pois que nós temos aí uma interpretação sua muito linda. Que o Ângelo vai colocar pra gente na tela, só para você se ligar. Não, olha que show que se eu puder dar um... É que a Elis Regina era uma das minhas favoritas. Sim. Eu, na época de adolescente, meu Deus, eu acho que eu sabia todas as músicas da Elis Regina. Sério? Desde do Arrastão, enfim. E é um projeto que eu tenho, talvez para o ano que vem, no próximo, eu quero fazer... Se Deus quiser e vai adquirir, eu quero fazer do Bruno Nitz um tributo a Elis Regina. Arrasou. Eu quero fazer. Porque daí sim, vou dizer que eu vou estar realizada como cantora. Parabéns. Porque ela realmente me inspirou. Que bacana. Foi uma das que sofreu muito quando ela foi embora. Ela foi tão cedo, né? Verdade, talento, né? Então tá, vamos ouvir então? Vamos lá. Quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero te contar tudo que eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina.
eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivo no vento, cheiro da nova estação. Eu sei de tudo da ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Aí, né, gente? Parabéns! Obrigada, obrigada, obrigada. Sério, olha aqui. Imagina, Parabéns, é mérito da Elis Elis Regina nos Regina. presentear com essa Meu música, Deus, né? presente pra nós, pra você. Obrigada. Que olha, espetáculo. E agora eu soube que você compôs também uma música. Como é o nome da música? Então, é O Sorriso da Estrela. E daí voltamos no que nós estávamos comentando antes, que eu tinha deixado a música de lado, Sim. de um ladinho do meu coração. E o meu filho Aloísio, que talvez depois o Anoni vai falar um pouquinho, Sim. ele ia fazer uma viagem grande, né? E ele dizia assim para mim, mãe, porque a gente estava sempre junto, eu e ele era assim completamente unidos. Uhum. E ele dizia, mãe, agora que eu vou embora, que eu vou viajar, eu usava até que eu não vou estar aqui, né? Ele dizia, faz aquilo que tu sempre quis fazer, que tu mais gosta, preencha o teu tempo com isso. E eu tinha duas paixões, uma é português, a língua portuguesa, eu sou apaixonada pelo português, e a outra era cantar. Mas de português, professora não era meu ramo. Então, eu fui cantar em honra, em homenagem ao meu filho Aloísio, que dizia isso para mim. E, Dária, sinceramente, se eu não tivesse partido para esse lado, com a bênção dele, eu acho que eu tinha sucumbido, porque a dor foi muito grande. Ele foi teu Eu incentivador. tive que me refazer para viver, senão não conseguiria. E eu estou até hoje, e estou muito bem, eu acho que me considero uma cantora muito boa, eu tenho um repertório, eu faço pop rock, MPB, clássicos nacionais, internacionais, jazz. Olha que repertório bem bacana. bom. Eu faço... Meus eventos são em bares, restaurantes, eventos particulares para empresa, aniversário. Eu não falei Estou que são aí. celebridades. Estou aí à disposição, se alguém precisar. Com Um prazer certeza. enorme. Vamos ouvir, então, porque o canal do YouTube seu, qual é? É Marilice Caldarte. Marilice com C, Caldarte. C-A-L-D-A-R-T. Casualmente, eu nem doutora Arnone Caldarte. Né? Casualmente. Aí eu falei... Casualmente. Casualmente. E o meu Instagram também é Marilice Caldarte. E eu vou ter o prazer enorme de ter alguém para assistir e ver o meu trabalho. Sempre será uma Vamos gratidão ouvir, então, enorme. essa música que é composição sua? Ela é bem sentimental e muito emotiva. O Sorriso da Estrela. Ela partiu de dentro de mim, Foi a primeira... dentro da minha casa. Ela praticamente ela foi feita e ela fala da minha casa com meu filho lá dentro da minha casa. Vou falar um pouquinho do Sim. livro, então, antes da gente antes- ouvir, né, para o Sim. pessoal conhecer a história. Eu tenho 2 livros publicados. Esse livro aqui, um pouco mais do que lembranças, ele é um livro que conta a história desse nosso filho, o Aloísio Caldarte. O Aloísio foi um menino que tem uma história assim muito rica, né? Desde o início, quando ele nasceu, ele era um pouco diferente das outras pessoas, né? Diferente no sentido assim, ele procurava, ele fez de tudo na vida dele, assim. Viveu intensamente. Viveu intensamente, muito né? intensamente. Ele começou pelo tênis, ele chegou até a ganhar um campeonato de tênis nos Estados Unidos e tal. Então ele assim, ele é uma pessoa assim que vibrava muito com a vida, né?
E era uma pessoa assim muito apegada a nós, né? Principalmente a Mari, né? E aí ele teve alguns problemas de saúde no início lá da vida dele. No início não, já ali por 10 anos de idade, 12, né? Mas aquilo ali, de repente, a gente conseguiu superar, né? E ele se formou administrador, né? Ele trabalhava conosco na nossa clínica, mas junto com outro irmão dele, que é médico. Mas ele dizia assim, não, eu quero fazer outra coisa. Daí foi fazer administração, chegou a trabalhar conosco como administrador. Um dia ele me disse, não, eu quero fazer o meu próprio negócio. Daí montou o negócio dele e tal. Mas aí, um dia, com 32 anos de idade, ele teve um mal súbito durante a noite e não resistiu e faleceu. Né? Isso hoje faz 5 anos. 5 anos. Foi em abril. E aí tu imagina a queda, né? Nossa, brusca. É uma queda muito grande. E aí, como ele tinha uma história muito, muito rica, né? Eu pensei, a gente tomou algumas providências assim para que a gente não sucumbisse junto, né? Sim. E aí, um dia eu disse para ela assim, olha, na época eu já estudava neurociência, e eu disse para ela assim, para a Mari, né? Nós fomos tomar uma cerveja num bar. Ah, que bom. Aí eu disse para ela assim, olha, eu vou escrever um livro sobre a vida dele. Primeiro lugar, para não esquecer, né? Para não esquecer, porque a nossa memória, ela muda com o tempo. Sim. Né? Ela muda. E eu digo, eu não quero esquecer os detalhes, né? Eu vou escrever um livro. Sim. Né? E segundo lugar, para que as outras pessoas saibam, né? Nossa, brilhante ideia. Como que ele vivia e que a gente considera que ele completou a missão dele. Imagina, os 32 anos vividos por ele foi com sede. Ele viveu com sede de viver. É tão rico. Deixa eu pegar um pouquinho. Que eu falei uma coisa. Eu acompanhei ele escrevendo, mas quando eu li ele pronto, aquele livro, cara, ele é aquele livro que tu não consegue parar de ler. Geralmente as pessoas leem num dia, numa noite, sabe? É assim, é muito, muito gostoso o livro de ler. Que lindo. Eu coloquei esse livro gratuito na Esquilo, que é uma... Ela está na Amazon também, mas na Esquilo é uma... Deixa eu ver. Ai, que lindo! E você também, que 19 anos. Ele com 19 anos e a mãezinha dele ali. Que lindo. Que lindo, meu. Maravilhoso. E assim ele foi. Eu coloquei esse livro não sei se você conhece a plataforma Esquilo. A Esquilo, sim. E eu coloquei ele gratuito na Esquilo, ele já teve mais de 10 mil downloads. Nossa, isso é uma questão também que eu queria até preparar para conversar. Isso aqui é interessante. Pois é, eu estava vendo uma homenagem que eles fazem. É Luiz Caldarte. É Luiz Caldarte Tênis Cup. É um torneio que é feito anualmente ali na Associação Atlética Banco do Brasil de Balneário Camboriú, em homenagem a ele. Olha só. Olha aí as homenagens. Aí dos amigos dele. Né? Conheço o Dr. Gustavo Zanardi, João Fidelis, Juliana Doim, Jorge Antônio Lichtenfels. São pessoas que conviveram com ele. Oswaldo Casagrande Júnior, Amanda Reale. Que bacana. Pessoas que conviveram. Então, assim, que bacana. Que lembrança linda, maravilhosa. E que foto, hein? Porque aí a gente... Esse não é o Hitchcock, é o Dr. Arnoldi. A gente, eu vou mostrar aqui de novo, não sei se aparece, mas assim, na nossa, a gente costumava ficar na sacada, da nossa casa com ele, e conversando, bobagem, né? Ele era muito brincalhão, assim, né? E ele que tirou essa foto? Não. Depois a gente foi uma homenagem, uma forma também de homenagear as conversas que a gente tinha, né, e tal, né? Então ele foi ele já está nas livrarias, ele está esgotado, não tem mais. E na Amazon ainda eles fabricam por demanda, né?
E eu ainda tenho alguns exemplares em casa, né? Ótimo. Então... Os livros, normalmente, esse é o segundo, né? O senhor acredita, o que na sua opinião vende mais? Audiobook, e-book, o livro impresso? Olha, o que eu tenho... Não, o que vende mais é livro impresso. Impresso. Né? Sem dúvida nenhuma, né? Até porque, digamos, em termos de neurociência... O impresso, ele ajuda mais a mente a guardar, a interpretar, essas coisas assim. Sim. Mas o que eu tenho? Os dois livros, eles também têm audiobook, os dois, né? Esse aqui, na Esquilo, ele está tá impresso, mas também está em audiobook e está em eletrônico, né? Esse um pouco mais do que lembrança. E esse aqui, ele também está em físico, eletrônico e em audiobook. Quem gravou esse livro, Ative a Sua Mente, eu acho que você já ouviu falar, é o Irineu Toledo, da Bandeirante. Sim. É um âncora da Bandeirante. Sim. Então, assim, as pessoas que ouvem o livro se emocionam muito, né? Tanto com esse aqui como esse aqui. Que Nossa, eles dão uma ênfase. Os dois ele gravou. Não, esse aqui não foi pelo Não foi com ele, mas é... Esse aqui foi outro... É outro. Foi outro... Mas ficou muito bom. Esse aqui. Tu vai... Arnone Luiz Caldarte, um pouco mais do que lembranças. Esse aqui Não, esse foi uma autopublicação. Foi feito pela Unifeb, foi publicado pela editora Unifeb de Brusque. Né? O Altamir Montebeller aqui, Valdir Rosenbrock, que bacana. Nossa, novas escolhas para todos os dias, apenas do outro lado. Aloísio. Mais conhecido por Alo. Conhecido pelos amigos do pão. Onde quer que você esteja, certeza de que você está maravilhosamente bem assistindo a gente aqui. Ele está batendo sempre palmas. Com certeza não é o fim. Como tem uma santa que diz, não morremos, entramos para a vida. Eu acredito nisso. Não morremos, entramos para a vida. E vamos ouvir, então, essa sua composição para o seu filho. Aí ela fez quando eu estava terminando o livro, acho que foi, né? Ela fez a composição. Eu fiz essa composição, daí... E aí gravamos. Tivemos a ideia de colocar no livro. E colocamos ele no livro, tem homenagem o endereço né? no YouTube. Do meu YouTube está no livro também. Sim. E daí ficou como um tributo. Sim. Eu botei assim, Alo, seus últimos dias mudaram a minha vida, fez-me rever vontades, ter cuidado do descuido. Agora sigo o caminho que traçamos juntos. E sei, no fundo do meu coração, que continuamos a manter o maior amor do mundo. As tuas lembranças me inspiraram alguns versos. Esses versos se transformaram em poesia. Essa poesia transformou-se em música que pretendo um dia cantá-la para você. E nós vamos ouvir Eles vão ouvir agora. Eu fico até emocionada, mas... Mas também, olha que declaração linda de amor de uma mãe, de um pai, né? Assim, uma coisa que brota na alma da gente. Sim, lindo demais, lindo demais. Vamos ouvir então a música, Ângelo. Então, meu amor, minha vida, foi muito complicado dizer adeus. Parecia tão incerta a tua ida. Custo acreditar no que aconteceu. Ficaram todas as lembranças de você, tão importantes, alegres, sem exigência. A memória não me deixa esquecer belos momentos da sua breve existência. A casa está tão plena de você, todos os cantos, quartos, só energia. O vazio não consegue se manter. Ouço seu riso e sinto sua alegria. Sem querer começo a contar o tempo, na esperança de te
mesmo calor no teu abraço. Como pode um sentimento mudar tanto com a simples visão do teu retrato? Não. Que lindo trabalho, que linda emoção, que linda homenagem. E é disso que a gente tem que, né, sempre pensar. Estamos aqui para viver, cada um tem a sua vida. Não adianta se é irmão, se é pai, se é mãe, se é filho. E nós temos que estar sempre preparados, embora a gente não se prepare, né? Porque eu penso assim, né? Eu perdi praticamente recentemente meu ex-namorado, faz 5 meses também. Depois que eu li essa frase, não morremos, entramos para a vida, eu comecei a sabe? E comecei Sim. a pensar assim também, que a pessoa que estava do meu lado, me amando e eu amando, hoje está perto de Deus. Olha que legal! Exato, Tá perto exato. de Deus, estava perto de mim, agora está perto de Deus. Exato. E, Né? aí, e Deus é tudo. com né? certeza isso tudo reforça, né? Reforça. Essa ideia, essa visão que eu trago comigo, e você já viu que Sim. tá também, é o que nos impulsiona, que nos faz viver e sorrir. Quando eu falo do meu filho, nesse momento eu fiquei um pouco emocionada. Eu sempre estou sorrindo, até às vezes eu acho isso que aí. devem achar engraçado, em vez dela chorar, fica assim, porque ele me traz muita alegria. Ele teve comigo 32 anos, olha que só. presente de Deus. Verdade. E foi mesmo. Exatamente. Eu digo um presente. No final da música ela diz assim, você foi um presente, os céus quiseram te levar e eu entendo. Eu falei, entendeu? Lindo. Obrigada, isso mesmo. Dari. Mas Obrigada. Olha- agora você já viu de onde que eu tiro a inspiração para escrever Gente, sobre não, então agora para finalizar o programa, como é que é viver com essa mulher maravilhosa e como é que é viver com esse homem maravilhoso? Quem Como falou é que eu vou falo dizer assim, tu. É são para falar. muitas emoções. São muitas emoções. São mesmo. Acho que a gente, vamos dizer que a gente se completa. Há um equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Como você diz. Tem que achar um equilíbrio, né? Porque Que se não bacana. houvesse essas disparidades que há normalmente entre casais, a coisa ficaria meio monótona. Nós somos Eu normais, adoro. como qualquer Que bom, Mas é aquela história, né? não vai dormir bravo, né? Não. Que Não, bom, não me é bravo. isso aí. Quais são os outros projetos? Tem outro livro em mente já? Tem, Já. só eu estou esperando um pouco, porque esse aqui ainda está numa fase assim de muita como é que se diz? recente. Performance. Tem muito o que consolidar ainda. Isso, então estou esperando. Mas eu fiz o caminho de Santiago, né? De Compostela. Né? Que maravilha. Eu fiz o caminho de Santiago, foram 1.000 quilômetros a pé. Nossa. Isso no ano passado. Sério? Foi no ano passado? No ano passado. Foi junto, Marilice? Ah. Fui, eu Não, fui eu deixei ele sozinho. Deixou, não, fui com um amigo meu. Né? Sim, sem A mim. esposa dele também não foi, nós fomos. Fizemos durante 44 dias 1.000 quilômetros. Nossa, que aprendizado, né? Que sul da experiência. França até Compostela, passamos por Compostela Sim. e depois na praia lá em Finisterre. Foi uma experiência muito boa, de 25 a 30 anos, e ali a gente aprendeu bastante coisa também. Ali é um caminho que leva muito a Deve ser reflexão. Né? fantástico. E aí eu pretendo escrever alguma coisa sobre essa experiência. Ali eu já fiz o roteiro, só estou esperando um pouco para completar. Então, esse é um novo Escrever, porque esse livro é um pouco de pesquisa também, né? Mas eu vou supor, esse outro livro que o senhor vai escrever sobre essa experiência do Caminho de Compostela já é um outro tipo de escrita. Olha, eu não diria que é. Assim, por exemplo, esse livro que foi em homenagem ao meu filho, na verdade, ele é um livro de comportamento, né? De atitude comportamental frente a uma situação muito difícil, que não só eu passo, nem ela só passa, todas as pessoas passam. Então, Sim. aqui eu explico como é que a gente conseguiu ter uma atitude comportamental positiva, né? E não se entregamos ao desespero, né, ou a tristeza, ou a depressão, né, que claro que não foi uma coisa de uma hora para outra, demorou um pouco, mas como que a gente conseguiu ter uma atitude comportamental melhor em relação
aquela situação que foi muito difícil, que muita gente passou. Mas nessa questão não entra nada do cérebro, não é nada técnico, nada... Não, mas não tem assim... Sim. Tem, é mais o lado tem emoção, comportamentos que a gente mais ou menos conhece que deve ter em relação a isso. Esse aqui já é assim um livro um pouco mais objetivo em relação a atitudes comportamentais frente às situações do cotidiano, né? Do cotidiano. Sim. Porque a gente tem que viver o cotidiano. E é o que a gente precisa, lógico, exatamente. Por exemplo, eu sempre digo assim, por exemplo, hoje eu estou aqui com você, nós estamos aqui, bacana, a gente gosta, aproveita, mas não é a nossa rotina. O que vai fazer a diferença nossa não é isso aqui. Não. É a rotina, é amanhã de manhã, a hora que eu vou atender os pacientes, é a hora que ela vai cantar, né? É a hora que a gente se relaciona, se conversa em casa e tal. Isso é que vai fazer a diferença. Né? Então, esse livro é mais em atitudes comportamentais do dia a dia, baseado em fundamentos de neurociência comportamental. Esse que eu estou pensando agora, ele não é assim, o que eu estou pensando não é assim um livro de relato do caminho. É de como eu me comportei naquele ambiente. Adorei. Melhor. Porque até esse outro estilo, acho que até já existe. Sim, existe mais. Mas como o ambiente pode me influenciar. Exatamente. Né? No sentido das da sensações, emoções. E tá aqui, ó, uma dica legal para sua leitura, gente. Encontra no Amazon. No Amazon. Na Amazon, em todas as livrarias. Em todas as livrarias. Ótimo. Se você quiser depois colocar o nosso, né, o WhatsApp. Por favor, pode falar o WhatsApp. Quer falar o teu WhatsApp? Sim, contato para eventos, para shows. Já vou deixar um convite. Sexta-feira estarei no Nobres Plahila, que lá me apresento nas sextas-feiras, no restaurante Nobres Plahila Bar, na Brasília, na frente do supermercado do Bom. Sim. Espero você lá. Mercado do Bom. Tá. Não é mercado, supermercado do Bom. Sim. O meu WhatsApp é 47999694233. Muito bem. E as mídias sociais? E as redes sociais é @Marilice Caldati, tudo junto, Marilice Caldati. Ótimo. Ok. E o meu WhatsApp é 47, né? 99145 1234. Celebridade é celebridade, tá vendo? E aí o meu Instagram é Dr. Arnone Caldarte, assim como se escreve. Sim. Né? Sem ponto. Sem ponto, é tudo junto, tudo minúsculo, @Dr. Arnone Caldarte. Quem quiser falar comigo ali é um bom canal, ou pelo WhatsApp, né? E pelo Instagram. Meu cérebro sempre me culpava assim, Dari, você ainda não entrevistou a Marilice e o Dr. Arnone. É sério, gente? Que graça, você é uma sério. querida. Você tem que entrevistar esses dois, porque que casal fantástico, ó. Graças a Deus, hoje, ao meu cérebro, realizei um sonho. Porque conversar com gente inteligente como vocês, que estão aí, ó, proativos, deixando esse legado para nós, para o planeta, é muito importante. Eu parabenizo vocês dois. Dari, muito obrigada. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, já estamos acabando. Sim. Mas as minhas amigas que souberam que eu vim aqui, elas queriam saber, pergunta como é que ela se tornou essa ícone na comunicação, amor, você. Olha. Mas eu não sei se ela vai fazer alguma coisa dessa, tem tão pouco tempo. Um beijo para vocês que fizeram essa pergunta. Fica para o próximo, né? De coração, um beijo para vocês. A gente, né, tem que batalhar diariamente, né? E para vir o reconhecimento, né, o respeito, e a gente tratar todas as pessoas com humildade, né, com admiração, com gratidão. Esse é o segredo, né, eu acho, né? Que bacana. Obrigada, bacana, mais uma vez pela presença e um beijo para Deus. todas as suas amigas no coração e até a próxima. Obrigada mesmo. Amém. Um beijo. Obrigada. Beijo. Valeu.